Bom, crianças, uma coisa ainda também é muito problema, e você sempre tem que... Claro, há exceções, já algumas pessoas comentando aqui, mas de modo geral, é ruim se o protagonista não resolve o clímax. Em teoria, né, o modelítio, vocês podem escapar do modelítio, mas o modelítio de uma história que funcione é ou a protagonista tem X características, quer muito alguma coisa, aquela coisa dificílima de conseguir, para conseguir aquilo vai ter um monte de conflito e ou a protagonista vai agindo, bem ou mal, com eficácia ou sem nenhuma eficácia, mas vai agindo, vai se mexendo para tentar resolver os conflitos. Isso é história. Então, o ou a protagonista é a chave essencial. Não é interessante uma história em que as coisas acontecem sem o protagonista. O protagonista está ali olhando. Tudo bem, alguém já deu exemplos, o protagonista vai ser o observador. Mas é interessante que exista... nem que olhar seja o importante, mas o protagonista tem que ser essencial, senão não deveria ser o protagonista. Se não é aquele personagem, não é o que faz a história dar virada para o bem ou para o mal, não chega ao clímax e resolve ao clímax, não é aquele personagem que está ali envolvido, então não deveria ser o protagonista. Ou a protagonista é quem vai fazer a história virar. É quem vira a chave. O Martinho Kitt, o bom protagonista é aquele que você se lembra dele pelo resto da vida. Sidney Sheldon era especialista nisso. O protagonista que você lembra é um bom sinal. Né? Você fica assim, putz, gostaria. Tem alguns escritores, eu não me lembro qual escritor que estava falando outro dia, que criou um protagonista e todo mundo achava que ele era aquele protagonista. Então o protagonista era tão simpático que as pessoas queriam bater papo, tomar cerveja com o autor, achando que era o protagonista. Realmente ele criou um personagem muito simpático. Ele estava falando, não, mas é uma criação, eu não sou bem assim. Eu tenho uma autora que eu leio, eu já li muito, agora eu não estou lendo tanto, mas eu gosto dela, a Sarah Paretsky. Ela inventou uma protagonista que é uma mulher toda durona, uma detetiva que mora em Chicago e sempre está ajudando os pobres e oprimidos. E essa detetive, ela corre de manhã no frio, ela sempre está treinada, ela sobe escada correndo, faz um monte de coisa. E a autora sempre comenta, eu gostaria de ser assim, mas não sou, não. O protagonista tem características interessantes, né? Características, em alguns casos, admiráveis. É uma personagem que foi construída ao longo de muitos livros e fez sucesso. É uma mulher muito durona, mas, claro, tem momentos que faz lá suas bobagens, e tem momentos que tem os momentos de fraqueza. Então ela marca por causa disso. A Lola Guizá está falando aqui, romances em geral têm os personagens muito rasos, muito focados apenas no relacionamento, sempre iguais, e o mundo externo parece não existir. Não tem ambientação. É verdade, Lula. É verdade. Muitos dos romances parece que o mundo não existe, né? É verdade. Eles não são influenciados por nada, só um pelo outro, né? Assim, nossa, que mundo bom esse, né? Você só vive de amor, vive para o amor, não precisa trabalhar, pagar as contas, nada. O amor! Você tem toda a razão. Fica fraco, né? Se você, mesmo dentro do clichê romântico, você colocar algumas características de conflito, de mundo real, né, de escapar dessa personagem só num tom, já torna a história mais interessante. Né? Olha lá, cuidado com o personagem leite, se o conflito não ferver, ele azeda. A Luciana tá de bons comentários hoje. Ó, e Nathan Aredes falou aqui, ó, odeio aqueles protagonistas chatos que falam demais, são bobões e se acham superiores. Tipo umas caras, só que em miniatura. Nossa, não aguento! O protagonista que faz discurso é lamentável, né? Mas protagonista fazendo discurso, nossa, de lascar. Você tem toda a razão, Nathan.
não bom. Nessa linha aqui, a Yara está falando, ó, detesta o autor que empurra sua religião e crenças no personagem o tempo todo, como se fosse convencer o leitor a mudar para a opinião de vida que ele tem. Chato demais. Gente, uma dica que eu dou, né? Se você tem uma crença qualquer que seja, tá? Religiosa, política, ética, ou sei lá, qualquer crença, qualquer coisa que seja extremamente importante para você, não faça discurso. Mostre. Entre as escolhas do personagem, faça o personagem ter uma escolha. Né? Faça o personagem entrar em um conflito sem discurso aquilo ser demonstrado. Né? Se o personagem tem fé ou não tem fé, por exemplo, acontece alguma coisa, o personagem perde a fé. Então, em vez de dizer ele, fazer discurso, não acredito mais em Deus, aí vem alguém e diz, você deveria acreditar, porque ele está aqui, não sei o quê. Em vez de ter muito discurseira, você demonstra. Né? Demonstra uma situação e faz o personagem sentir, o coração bate mais quando vê tal imagem, ou quando vê uma pessoa na rua fazendo tal coisa. Você fazendo a reação a uma situação que demonstre aquilo que você quer como autor ou autora mostrar, é muito melhor do que fazer discurso. Então, sempre recomendo. Pense assim, como seria, sem ser didático, né? Pense como seria uma situação em que aquela questão importante, ética, religiosa, moral, sei lá o quê, até profissional, né, que seria importante, e põe o personagem ali, uma dúvida cruel, um conflito terrível que envolva mais uma característica que é tenebrosa para protagonistas, é quando você imita um personagem famoso. Infelizmente, isso acontece. Principalmente autores que estão começando, se inspiram num personagem muito conhecido, seja de filme, seja de anime, seja de história mesmo, já, e aí constroem em cima daquilo, tipo uma fanfic, mas assim, disfarçando um pouco. Não é muito bom, tá, gente? Você pode escrever fanfic como diversão, você pode escrever só para publicar em fórum, coisa e tal, mas você não pode querer que uma história dessa ande muito, porque ela tem um problema básico, que é um personagem que não foi você que criou, você está só chupinhando ele. Então, não tão bom, tá? Esse é algo a ser evitado. É legal você criar um personagem, você pode até se inspirar em pessoas, se inspirar em outros personagens, tudo bem. Mas você acaba criando a mistura de características e conflitos internos que aquele personagem tem. Chupinhar aquilo que já foi feito tira a graça, e quando o leitor reconhece, isso aqui é cópia de não sei o quê, de modo geral considera que a sua ficção é menor. O Tylon Santana, sim. Como deixar o protagonista traumatizado pelo passado interessante? Tylon, uma coisa que eu acho que torna interessante é algumas coisas que acho que a Luciana Montessan comentou. É quando o personagem sofre alguma coisa dramática, terrível, tal, porém faz todo o esforço, tudo que está ao seu alcance para resolver. Então é um sofrimento que ele tenta atenuar, que ele tenta resolver, que ele vai em busca de solução. Isso é bem mais interessante do que o personagem fica parado para sempre naquele trauma. Porque o interessante de história é movimento. Então, o personagem que está em busca de algo, está querendo, pode até não dar certo, mas quer resolver e vai atrás e usa os recursos que tem para tentar resolver, é mais interessante do que o personagem que está parado ali e fica sempre naquele mesmo tipo de resposta emocional, intelectual, sei lá o quê. De modo geral, tá? Como eu disse, alguns personagens ficam sempre com a mesma característica, que eles fazem coisas interessantes e é uma série de obras. Mas, de modo geral, é isso. O personagem traumatizado muda, faz terapia, melhora com a terapia, toma algum remedinho que ajuda, ou não. Sabe? Vai atrás da solução. É isso. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial.
Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.